Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar início à nossa segunda aula, que vai ser sobre coeficiente global de transferência de calor. Antes disso, eu quero passar um pouquinho de revisão sobre condução e convecção. Até porque tem a parte de resistências térmicas, né? Aquela analogia com resistência elétrica, que é importante ver antes da gente entrar na parte do coeficiente global de transferência de calor. Então vamos lá. Vocês devem lembrar disso, né? Só achar minha canetinha aqui. Pronto. Eu tenho aqui uma parede plana, a temperatura na superfície T1, a temperatura T2 na superfície, né? E eu tenho daí esse perfil linear de condução de temperatura, né? Na parte de condução térmica. Aqui eu tenho, vamos considerar uma condição de convecção na parede interna, convecção na parede externa, com as duas temperaturas. Então vocês lembram que o perfil de temperatura ele tem essa queda acentuada, certo? E no caso de regime permanente, né? A gente pode considerar isso da equação de calor. Então, aqui é uma condução unidimensional, 1D, em regime permanente, numa parede plana sem geração de calor interno. Se tivesse geração de calor, a gente não ia ter esse perfil linear. Se eu quiser resolver aquela equação, né, eu posso considerar K constante se for isotrópico, né, o meu material, as propriedades constantes em todas as direções. Eu posso então integrar duas vezes aquela equação e sair com a solução geral de distribuição de temperatura. Tá? Isso aqui o slide vai estar disponibilizado, então vocês podem ver com calma o desenvolvimento. Até porque aqui é só uma revisão, então eu vou passar um pouquinho mais rápido. Uma condição de contorno. T em 0 é a temperatura na superfície interna. T em L, temperatura na superfície externa. Tá? Dessa forma eu consigo tirar a constante. As constantes, né, C1 e C2. Então a minha equação final vai ficar assim, da distribuição de temperatura. Tá? O que vai me dar aquele perfil linear. Aqui o L é uma constante, né? Varia em função de x com a constante TS1. Tá? Eu posso então usar a lei de Fourier para chegar na minha taxa de transferência de calor, no meu Q. Isso também vocês devem lembrar, né? Eu coloco aqui daí a minha distribuição de temperatura, do dt dx, e eu consigo sair com a minha transferência de calor por condução ou fluxo térmico, né? São constantes independentes de x. Isso aqui é importante para aquele esquema de resistências térmicas que a gente vai ver, que esse meu fluxo de calor, o fluxo térmico, ele vai ser como se fosse a nossa força motriz da transferência de calor, né? Então, ele é uma constante no sistema inteiro. Se eu tiver a temperatura em 2 pontos, eu consigo descobrir ele. Eu não preciso ter a temperatura na entrada e no final de um sistema composto. Só duas eu consigo descobrir o meu Q. Os procedimentos para a solução desse problema de condução de calor. Primeiro achar a distribuição de temperaturas, né? Depois usar as condições de contorno. E depois a lei de Fourier para determinar a taxa de transferência de calor. Esses são problemas são os mais simples, né? Nesse caso, sem a geração de calor interna nem nada. Então, a gente tem uma solução um pouco mais simples. E aqui é o tópico um pouco mais importante, a parte de resistências térmicas. A gente vai fazer a analogia entre a difusão de calor e carga elétrica. Né? Que difusão, condução, né? E carga elétrica. Da mesma forma que uma resistência elétrica está associada à condução, né? A gente vai ter essa resistência térmica vai estar associada à condução de calor. Como eu falei, né, a gente tem o potencial motriz, que nesse caso corresponde à taxa de transferência. No caso da elétrica seria o meu I, né? Minha corrente. E a gente vai então representar o sistema na forma de circuito elétrico, um sistema térmico. E a gente vai ter resistências térmicas, que são as equivalentes a resistências elétricas. Então a gente vai ter a resistência térmica por condução, por convecção, a gente pode ter por radiação também. A gente vai ver depois que tem equivalentes, né, de paralelo, em série, mas vamos lá. Por condução,
eu vou ter esse sistema aqui, né, apresentado como resistência térmica. No final é o que? É o meu L, K, A. Né? Condutividade é a área da parede e o meu comprimento, né, da parede onde eu tenho uma condução. Resistência, isso aqui é um D, né, pessoal? Um D. Resistência térmica para convecção, eu vou ter daí o meu 1 sobre HA. Vocês têm que ver que a unidade aqui tem um comprimento, aqui não tem, mas ele já está embutido no meu H, né? As unidades de H são diferentes da de K, depois vocês fazem, põe no papel para ver a diferença, mas tem que ter uma consistência, né? Tem que ter uma consistência. O circuito térmico equivalente para uma parede plana com condições, aquelas que a gente viu no início, né, de convecção nas superfícies. Então aqui eu tenho um H interno de convectivo, um H externo convectivo, a temperatura do meu fluido na parte interna, temperatura do meu fluido na parte externa, as duas temperaturas de parede, T2, T3, então T1, T2, T3. Que aqui esse desenho está usando um pouco diferente, aqui está usando T do infinito 1, é mais comum usar essa notação, né? O infinito seria uma temperatura um pouco longe da parede ali, onde eu tenho o escoamento, temperatura do infinito do escoamento. Então eu vou fazer esse apanhado de resistências térmicas. Eu tenho meu fluxo, que é a constante, que é o que eu falei, né? Seria, usando o termo errado, a força motriz aqui, a minha corrente elétrica. Então, eu vou ter a resistência associada à convecção interna, à condução da parede e à convecção externa. A gente vai ver que nos problemas de coeficiente global, um dos problemas é encontrar esse H1 e H2, né, que são geralmente num tubo de trocador de calor uma convecção forçada. A gente vai ter que encontrar usando alguma correlação empírica ou semi-empírica, dependendo, né? Então, meu QX vai ser determinado dessa forma. Né? Eu tenho as temperaturas de um lado no outro, Então, aqui é o T infinito 1, TS1, TS1, TS2, TS2, T infinito 2. E aqui embaixo as resistências. Né? Se eu juntar tudo isso depois, eu posso colocar dessa forma. O meu Q, as temperaturas nas extremidades, e aqui a resistência total. Né? Onde a minha resistência total ela é apresentada dessa forma. Chegar nesse desenvolvimento é só trabalhar um pouco essa equação anterior, né? Então eu chego nessa forma que é mais comum de ser utilizada. Tem as temperaturas nas extremidades, temperatura conhecida do escoamento 1, do escoamento 2, e eu trabalho com essas resistências térmicas. Certo? A parte de troca térmica radiante, isso aqui depende bastante da temperatura, né? Se for muito elevada, começa a complicar, porque a gente lembra que radiação não é linear, né? Mas em alguns problemas eu consigo fazer isso. Se o meu H é pequeno, dependendo da condição de radiação, eu consigo criar essa resistência térmica de radiação, onde eu tenho um termo convectivo, né? Equivalente, e, como eu falei ali, se for pequeno, ali for mais ou menos a mesma ordem de grandeza, eu consigo colocar as duas numa única resistência efetiva, uma resistência equivalente, tanto a parte de convecção quanto de radiação. Certo? Isso aqui é a gente vai ver mais pra frente, assim, eu tenho que ver certinho quais exercícios vão usar isso, mas o mais comum é condução e convecção, né, de ser utilizados. Quando vocês veem esses três iguais, quer dizer o quê? Que a definição, né? A definição dessa é mais que o igual. É um igual forçado, é um igual que foi criado. A definição da minha resistência é isso aqui, né? A gente pode usar esse sistema para paredes compostas. Então, meu circuito térmico equivalente pode ser combinado. Eu vou ter aqui
a parede A com a condutividade A, a parede B, condutividade B, parede C, condutividade C. Aqui um escoamento de um fluido frio, um fluido quente. Seria um isolamento térmico, por exemplo, de uma casa num ambiente muito, muito frio, né? Aqui eu tenho um ambiente abaixo de zero na rua, aqui dentro uma sala aquecida e isolamento térmico na parede. Então eu posso ter uma parte de alvenaria, parte daquelas espumas que eles põem para isolar, ou dependendo se for na indústria, no forno, uma lã de rocha, lã de vidro, alguma coisa assim. E aqui eu vou ter a minha resistência equivalente de todos os elementos. Tá? Tem as temperaturas das correntes fluidas, interna e externa, as temperaturas nas interfaces e as resistências equivalentes. Então aqui eu vou ter a mesma coisa que a gente viu antes, né? As temperaturas nas extremidades, T infinito 4, T infinito 1, e embaixo, somatório das minhas resistências, tá? Somatório da resistência térmica. Então, quando em série, assim, é até bem simples, né? Só vou ter que ir associando, né, essas resistências. Eu posso daí ter série paralelo. Os sistemas começarem a ficar um pouco mais sofisticados, né? Então, dependendo do caso, é razoável usar a hipótese 1D. Nesse caso, as condutividades térmicas não podem ser muito diferentes uma da outra, né? Eu tenho que ter tudo na mesma ordem de grandeza, as dimensões também das paredes. E eu posso ter duas considerações diferentes. Uma, que as superfícies normais, a direção x, são isotérmicas. E outra, que as superfícies paralelas à direção x são adiabáticas. Isso aqui depois a gente vai ver mais exercícios. Vocês, se tiver algum sistema composto desse nos exercícios, daí vocês dão uma olhada aqui com calma, como é que vão fazer. Daí a gente entra na parte do coeficiente global de transferência de calor. Isso aqui é só uma introdução desse conceito, né? Qual é a definição dele? Esses sistemas compostos, a gente define o coeficiente global de transferência de calor por uma expressão análoga à lei do resfriamento de Newton. Não? Então eu tenho aqui meu Q, por definição é esse U, que é o meu coeficiente, a ΔT. Certo? Voltando lá atrás, a gente tem que o quê? Que o meu R total é o somatório das resistências, que é igual a ΔT sobre Q, que é igual a 1 sobre o A. Então a gente consegue relacionar, né, o meu coeficiente global de transferência de calor com as minhas resistências. Outras coisas que afetam a minha resistência total de um sistema são as resistências de contato, né, a rugosidade na parede. Então, se a gente tem duas paredes sólidas se encostando, a gente vai ter essa rugosidade de superfície, a gente vai ter locais onde eu tenho contato dos sólidos, onde está ocorrendo a condução, e eu tenho locais onde está ocorrendo a transferência de calor aqui por radiação e convecção. São espaços vazios, né, entre os dois. Então essa minha resistência de equivalente de contato segue a mesma definição, mas o que está acontecendo é que eu tenho uma queda de temperatura entre o meu TA e o meu TB. Então eu tenho uma resistência equivalente nesse espaço muito pequeno de superfície que está me fazendo ter uma queda de temperatura nessa região, né? Isso aqui geralmente é obtido experimentalmente, depende do material, depende do tratamento de superfície que é dado, né, na parte de fabricação. A gente vai ter resistências térmicas diferentes. E aqui são alguns dados experimentais, uma tabelinha, né, entre interfaces e a resistência equivalente delas. Certo? Não, isso aqui depois vocês veem com calma se tiver interesse. Agora sobre sistemas cilíndricos. A gente pode usar o mesmo que a gente usou no sistema cartesiano para cilíndrico e esférico, né? Então eu vou passar bem rapidinho, só para vocês conhecerem o que muda. O cilíndrico é importante porque geralmente nosso trocador de calor, né, tem essa forma cilíndrica. Às vezes são
bicilíndricos. Então a gente vai ter a troca térmica ocorrendo num fluido que está escoando dentro desse cilindro e outro fluido que está escoando no anel entre cilindros, né? O que ocorre aqui é bem o que eu mostrei. Eu vou ter uma convecção interna do fluido quente e a convecção externa do fluido frio. Mas aqui é apenas um cilindro, né? Então está em... não são dois cilindros escoando em paralelo. Como é que fica a minha distribuição de temperatura no interior? Ela não é linear, como é numa parede sólida, né? Na parede plana, sobre mesmas condições, ela é linear. Aqui ela é logarítmica. Então, a minha resistência equivalente vai ser assim para convecção e assim para condução, certo? Ela depende dos raios. A gente está considerando, não esqueçam, a gente considera tudo isso aqui com condução 1D, né? Mas devido à geometria, a minha condução vai ter esse formato, minha resistência de condução. Então minha taxa de transferência de calor vai ficar assim, e a minha resistência térmica de condução vai ficar nesse formato. Então quando chegar no exercício, vocês podem abrir o slide e vir, né, nesse aqui para pegar a forma geral. Mas é bem simples, né? ln R2 sobre R1, 2πLK, certo? Distribuição de temperaturas, né, numa parede composta, vai seguir o mesmo modelo que a gente seguiu antes, né? Só vou colocar as resistências que vão mudar. Vou colocar uma depois a outra. E vou trabalhar com o sistema inteiro da mesma forma, certo? Esférica também vai ter uma forma de trabalhar com um D, dependendo da situação. Mas é muito difícil a gente ter um trocador de calor de casca esférica, né? Então, só vou botar aqui para curiosidade. Distribuição de temperaturas da casca esférica, transferência de calor e a resistência térmica por condução da casca esférica. Agora vamos ver um pouquinho da revisão de convecção forçada interna, porque é o mais importante, né, pra gente. A gente tem os trocadores de calor e geralmente eles vão ter uma convecção forçada interna trabalhando neles, né? Tem uma bomba que vai fazer circulação, ou algum ventilador, o compressor que vai fazer vai criar essa convecção forçada do fluido dentro do meu trocador de calor. Então, como é que eu faço para calcular o coeficiente convectivo? Isso é o mais importante, né, para a gente ter essa parte. Isso aqui é o que vai entrar no cálculo da minha resistência térmica, tá? Isso que vai entrar no cálculo do coeficiente global de transferência de calor. Então, geralmente a gente não sabe o valor desse coeficiente. A gente vai ter que determinar usando essa relação, né? H igual a K sobre D vezes Nusselt, onde K é a condutividade térmica do fluido, né? O Nusselt é esse coeficiente adimensional, né? Ele pode ser determinado de várias formas. A gente tem algumas correlações para determinar o Nusselt. Para escoamento turbulento, completamente desenvolvido em um tubo circular, né, nessa faixa de Reynolds, a gente pode usar essa correlação de ditos Bolter, onde tem Nusselt igual a 0,023, Reynolds na 0,8, Prandtl na 0,4, né? Então a gente tem que ver qual o tipo de trocador que é, qual a condição do escoamento, se é laminar, se é turbulento, se é interno, se é externo, e procurar numa tabelinha qual é o Nusselt que a gente vai usar. Se for laminar completamente desenvolvido num tubo circular, Nusselt igual a 3,66. Né? Aqui tem uma tabelinha para alguns casos de relação. Daí isso vocês vão ter que buscar em algum livro, no Sengel, né? Essa relação. Como que é para encontrar, né, essas relações? Geralmente eu vou precisar saber o Reynolds ou o Prandtl. Aqui tem algumas relações. O Reynolds,
né, que ele faz uma análise de forças, né, de viscosas, de dinâmicas pelas viscosas, né? Vocês lembram disso? Então, para Reynolds pequeno, o que está acontecendo? Eu tenho valores de viscosidade mais significativos, que afetam mais do que a minha parte cinemática, minha parte dinâmica, né? Então eu vou ter que os esforços viscosos são dominantes, então eu consigo manter meu escoamento camada por camada, uma segurando a outra, devido a esses esforços viscosos, eu consigo ter aquele meu perfil laminar. Agora, se a parte de cima, se essa parte dinâmica domina, eu não consigo mais segurar essas camadas de escoamento, eu vou começar a ter turbulência, né? Então esse meu Reynolds ele serve para relacionar esses dois esforços, esses dois fatores, né? A parte de viscosidade e a parte dinâmica. Ele é muito importante, mas assim, ele depende muito de outras condições. Ele dá uma ideia, mas ele não quer dizer que naquele número de Reynolds exato eu tenho uma transição, né? Isso depende muito da vibração que está acontecendo no sistema, da rugosidade da superfície, de tudo isso. Então, mas ele serve para dar uma ideia muito boa do que está acontecendo. Aqui, né, a viscosidade, a velocidade média do sistema, isso aqui é só uma conservação da massa, vocês conseguem sair com isso aqui, né? Se é incompressível, eu digo. E o número de Prandtl, eu também posso puxar por tabela, ele é obtido por propriedades, então ele acaba sendo uma propriedade, né? Eu tenho a difusividade térmica e a viscosidade, né? Agora, analisando o coeficiente global de transferência de calor para um trocador de calor, aqui é um trocador de calor que a gente viu na primeira aula, duplo tubos, né? Eu tenho um fluido quente escoando no interior do tubo e um fluido frio escoando na região anular. Então a gente tem uma parede sólida separando os dois. Então não é um trocador de calor que não tem mistura, né? Tem alguns que tem mistura. Como é que ocorre essa transferência de calor? Primeiro, eu transfiro o calor quente para a parede por convecção. Tem uma convecção forçada aqui na parede, né? Eu tenho o fluido escoando na parede, uma convecção forçada. Depois, eu tenho condução na parede, né? E depois, na parede externa, eu tenho convecção para o fluido frio. É isso que ocorre. Eu tenho esses três mecanismos. Não é aquela parede composta que a gente viu, mas cilíndrica, né? Ó, aqui eu tenho convecção interna, convecção externa e a condução, que não é mais linear, porque é uma parede cilíndrica. Minha resistência interna é essa, 1 sobre HI AI, resistência na parede, e 1 sobre H0 A0. Eu quero que vocês dêem uma olhada depois e pensem por que eu posso desconsiderar essa resistência na parede, né? Olhando pela equação. Vou até colocar aqui no quadro, mas se eu tenho uma condutividade muito alta, por que isso aqui pode ser desprezível? Dei uma olhada colocando a equação K muito alto, ver o que acontece, né? O que afeta. Então essa daqui é a minha resistência total. E aqui é a minha resistência na parede, como eu tinha colocado antes, né? Na forma cinítica. Aqui eu tenho que tomar cuidado sobre as áreas que eu vou usar. Tá? A I é a da superfície interna da parede que separa os dois fluidos. E a 0, a O, né? É da superfície externa, né? O in, out. Então elas são as áreas da superfície de separação molhadas. Se forem separadas, forem distintas, eu tenho que tomar cuidado na hora de calcular esse coeficiente global de transferência de calor, porque ele depende também ele está relacionado a uma superfície, a uma área. Em alguns casos a gente pode considerar que elas são relativamente iguais, mas tem que tomar cuidado com isso. Então aqui é só para como calcular essas áreas. Conveniente combinar o fluxo de todas as resistências térmicas do caminho, né? Como a gente viu antes. A gente vai ter esse Q igual ao ΔT sobre R, isso aqui a gente viu, né?
isso aqui é igual a UA da superfície ΔT. Então tem que tomar muito cuidado. Se eu vou usar área interna, é o meu U interno. Se eu for usar área externa, é o meu U externo. Certo? Então eu consigo achar, né, 1 sobre U AS igual a 1 sobre U interno A interno igual a 1 sobre U externo A externo, que é igual ao meu R, né? São esses três. É o meu somatório de R aqui. Ok? Então, se vocês pegaram bem esse conceito das resistências térmicas, vai ser fácil pegar esse conceito do coeficiente global. Tá? Reforçando, note que tem uma diferença, né? Só nesse caso que eu considerar que a área interna é igual à área externa, que a gente pode considerar o U uma constante. Então, falar que o coeficiente U de um trocador de calor não tem sentido, a menos que eu diga em que área que eu estou me baseando. Isso é especialmente importante quando eu tenho tubo aletado, né? Porque daí muda muito a área de superfície de troca térmica quando eu coloco uma aleta. Vocês viram na outra aula o que são as aletas, né? Então afeta bastante isso. Quando eu tenho esse duplo casco, duplo tubo, digo, e a parede que separa é muito fina, e a condutividade térmica é muito alta, porque é um metal, estou trabalhando aqui com metal, pode ser um cobre, por exemplo, uma parede bem fininha de cobre, como geralmente acontece, a resistência térmica do tubo é desprezível. Depois vocês dão uma pensada nisso. E as superfícies interna e externa são bem parecidas. Então, nesse caso, eu consigo considerar isso. Né? O 1 sobre U igual a... Aqui teria um A, né? Vocês lembram disso? Aqui tem um A. Aqui tem um A, que eu estou considerando todos iguais, então eu estou cortando eles. E isso aqui é o meu somatório das resistências. Né? E a minha resistência da parede de condução eu estou cortando também. Então essa é uma simplificação que eu posso usar em alguns casos, especialmente nesse simples de duplo tubo com metal altamente condutivo aqui na parede, e uma parede fina. Então não estou trabalhando com pressões muito elevadas, eu consigo ter uma parede bem fina. Quando ele for aletado, eu tenho que levar em consideração, né, a aleta. Então minha área da superfície é a área total, que é a área da aleta mais a área da não aleta. Né? Depois vocês dão uma olhada, dão uma lida nesse com calma. Mas tem casos que eu considero a eficiência da aleta também. Daí eu considero, por exemplo, a queda de temperatura ao longo da aleta. Se eu tenho, vamos dizer aqui, o meu tubo e eu coloquei uma aleta nesse tubo, né? Tem as aletas. A temperatura aqui vai ser igual na parede, na superfície da aleta. Quando eu vou avançando pela aleta, eu tenho a troca térmica acontecendo e a temperatura vai caindo, né, ao longo da aleta. Então isso pode ser considerado pelo rendimento da aleta, para eu não considerar toda essa área, né? Eu vou estar superdimensionando, vou estar dizendo que toda essa área tem a mesma temperatura, então assim eu evito esse superdimensionamento. Aqui eu tenho o valor representativo do coeficiente global de transferência de calor entre alguns tipos de trocador de calor. É mais para ter uma ideia mais qualitativa, né? Apesar de ter os números aqui, é mais qualitativa, porque isso vai mudar muito do projeto, né? Só alguns tipos e o que eles trocam. E um exemplo que eu vou pedir para vocês resolver, provavelmente vai estar na lista de exercícios que eu coloco essa semana. Eu vou só dar o guia de como resolver isso aqui. Eu tenho um óleo quente e deve ser resfriado em um trocador de calor duplo tubo em contracorrente, né? Os tubos de cobre interno têm diâmetro de 2 centímetros e espessura desprezível. Né? E cobre. Isso aqui eu posso daí cortar aqui, né? O diâmetro interno do tubo externo é de 3 centímetros, está tudo aqui no desenho. Eu tenho água escoando no tubo uma taxa de meio quilo por segundo, quilograma por segundo, e o óleo escoando através do casco a uma taxa de 0,8 kg por segundo.
Considerando as temperaturas médias da água e do óleo como 45 e 80 graus, então não tem nem que levar em consideração o desenvolvimento, né, o perfil de temperaturas ao longo. Eu estou usando só as temperaturas médias. Determine o coeficiente global de transferência de calor nesse trocador. As suposições que eu vou fazer, que as resistências térmicas do tubo interno é desprezível, a resistência, né? Uma vez que ele é de material altamente condutor e a espessura é desprezível. Tá? Cobre conduz muito, então desconsidere isso aqui. Tanto o escoamento do óleo quanto a água são completamente desenvolvidos e as propriedades são constantes. Então vou usar as propriedades médias constantes, como está aqui. Propriedade da água e a propriedade do óleo. Então, isso aqui está fornecido para vocês. Né? Calculem o H, então vocês vão ter que procurar qual é a correlação que vão usar para a parte interna do tubo, para a região anular, procurem isso. E calculem o U, certo? Pessoal, como eu falei, eu ia colocar o desenvolvimento aqui, né, do nosso planejamento. A gente está nessa segunda aula. Coeficiente global de transferência de calor. Não esqueçam que na quarta aula dessa semana aqui, é sempre às segundas-feiras, da segunda-feira do dia 5, essa semana, a gente vai ter uma aula de exercício síncrona. Então já vão anotando as dúvidas, vão pegando os exercícios. Se quiserem já mandar no grupo de WhatsApp, eu vou preparando para essa aula de exercício. É isso, até a próxima.